Licença quem é de paz, licença quem é de luz, licença quem é capaz de carregar sua cruz. Quem tem Deus no coração, isso só traz felicidade. Quem sabe ganhar um pão com honestidade, quem não deixa um irmão na dificuldade. Oh, licença, licença que eu vou incensar. Licença, 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 oh, licença, licença, quem é de licença, 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 licença. Ela é dona de uma voz forte e marcante. Já ganhou o prêmio da música brasileira como melhor cantora de samba. No refrão de hoje, eu converso com Fabiana Cosa. Fabiana, bem-vinda ao refrão. Obrigada, obrigada, André. Prazer. Você já trabalhou como jornalista por um período, seu coração falou mais alto, você foi para a música. Decisão difícil? Acho que no início foi, André, porque eu era jovem, tinha boas oportunidades no jornalismo, meus pais apostando que eu pudesse, eu sou a filha mais velha, então meus pais, claro que apostando que eu pudesse ter uma carreira promissora, aquela coisa toda. Aparentemente o jornalismo era uma carreira muito mais estável, né, na cabeça deles do que a música. E eu acho que os meus pais também nunca pensaram que eu pudesse ter o que era um desejo colocado em prática, enfim, eu fosse exercer a arte, vamos dizer assim, como ofício, porque eu sou filha de mãe professora, que sempre deu aula em escola pública, e sou filha de pai economista, contador, sambista. Então, como diriam meus professores da equipe, jamais ia dar certo, não ia ser jornalista nunca, tinha que ser sambista, tinha que ser da arte, né? Então, eu acho que no começo foi uma decisão difícil, porque tinha esse dilema familiar também, e na minha casa as pessoas sempre se ajudaram, né? Eu venho de uma família bastante humilde, então, mas eu sou muito teimosa no sentido bom e no ruim, acho que no bom e no ruim. No bom, porque eu persevero muito e sou muito determinada naquilo que eu não só desejo, mas que eu vislumbro como um bom caminho para mim. E eu me lembro bem do dia da rescisão, né, que eu cheguei com a rescisão de contrato para o meu pai ler e me ajudar, porque eu não entendia nada dessa parte do direito. E meu pai ficou muito chateado, fez todo um sermão, e eu disse a ele assim: pai, me dê 3 anos que o senhor vai ouvir falar de mim na música. O senhor vai ter orgulho. E ele, claro que não acreditou, nem eu acreditava muito nisso também, mas enfim, fato é que depois, com o primeiro trabalho chamado Samba é Meu Dom, eu passei a ser anunciada por vocês jornalistas como um novo nome na música brasileira, enfim. Bom, já está explicado por que do samba, seu pai tem um pé no samba. E você, por que seguiu o samba? Porque o samba é muito forte, o samba é maior que a gente. O samba, quando eu digo que o samba é maior que a gente, ele é maior que qualquer desejo, um desejo fugaz que você tenha. É um lugar que te afirma, um lugar que te sedimenta, sabe? Se eu posso te falar isso, eu não tenho memória de me entender enquanto ser humano sem ter tido a escola do samba por trás. Eu digo o seguinte, eu tive uma grande professora, que foi coordenadora pedagógica, ainda do Colégio Equipe de São Paulo, que foi onde eu estudei o colegial. Uma vez eu ouvi da Alcônia Donato, recentemente, uma coisa linda, ela falou assim: todo o meu entendimento não é cognitivo, é afetivo. Por isso que eu lembro do nome dos meus alunos, desde os pequenininhos até os professores com quem eu trabalhei, ao longo de 54 anos. E essa fala na boca da Alcônia tem muitos sentidos, porque a gente que foi aluno dela sabe que a Alcônia, desde a época que eu tinha 15, ela lembrava do meu nome, do seu, do dele, de todo mundo. Era uma coisa impressionante. A gente tinha, mas que memória? Não é uma memória dentro da ideia de capacidade de armazenamento de informação. É uma memória afetiva. Então, o que eu acho, hoje, talvez eu tenha consciência um pouco mais disso, André, consciência, né, que é uma palavra tão racional, mas talvez eu tenha mais ciência disso, é que o samba
me atravessa. E quem foi a primeira pessoa que te inspirou? Bom, a primeira pessoa é meu pai, sem dúvida nenhuma, porque teve uma época que meu pai morou no Rio de Janeiro, que foi a época que eu era criança. Então, aquela fase da menina super apegada com o pai. Meu pai vinha de final de semana para São Paulo e eu ouvia os discos, que era uma forma de eu me aproximar e de estar menos distante do meu pai. Então, eu ouvia os discos longamente. Meu pai foi intérprete de samba enredo durante muitos anos, do Camisa Verde e Branco, que é a minha escola de coração. Então, ouvi os enredos, meu pai cantar: venham ver para crer, os seus olhos nunca mais verão luzes, é festa no palacete. Isso para mim era como se fosse me ninar com uma madeira, né? Então, eu acho que meu pai foi a minha primeira grande inspiração. E logo que eu comecei a entender e gostar de música, né? Eu passava os finais de semana limpando os discos com meu pai e pondo na vitrola, porque a gente tinha um certo ritual na minha casa, porque como meu pai voltava de viagem, então ele escolhia os discos do domingo, do almoço do domingo. Então eu tenho memórias desde Almir Neto fazendo Passe bem, se é por falta de adeus, então, com prazer vou lhe estender a mão, para dizer adeus e nada mais. Até o Mussum cantando, buscando sim, guardando não, e mesmo assim, não pode deixar de lutar, sempre tentando encontrar a luz, cada vida um destino. E a Elisete Cardoso, de repente cantando, enfim, essas cantoras, a Alcione, que foi uma cantora que eu ouvi especialmente, André, um disco da Alcione, que eu não tenho de memória o nome, mas é um disco que a Alcione está muito bonita na capa, com um colar cheio de figas. E desse disco tem uma canção do Candeia, que eu nunca esqueci, a interpretação da Alcione. O ano passado eu tive a oportunidade de dizer isso a ela. Muito do que eu aprendi, eu devo a você, porque eu copiava você, eu imitava você. E ela ficou emocionada, me abraçou e eu falei, por exemplo, essa música do Candeia chama-se Pintura Sem Arte. Então, me sinto igual uma folha caída, sou o adeus de quem parte, para quem a vida é a pintura sem arte, a flor, esperança se acabou, o amor o vento levou outra flor, nasceu é a saudade. Quer dizer, com meu pai, esses discos, eu fui entendendo dessa poesia, né, dessa beleza dessas letras. Com a minha mãe, professora, sempre foi uma incentivadora para que nós lêssemos muito, né? Então a gente lia bastante, né? Eu sou uma leitora, quanto mais até hoje, assim, então eu acho que a minha infância foi boa. Eu vou ter que fazer um intervalo com essa cantoria linda. A gente termina aqui esse primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta com mais homenagens que você prestou para grandes cantoras. Com certeza. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Tristeza rolou dos meus olhos de um jeito que eu não queria e manchou meu coração. Que tamanha covardia! Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar, acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar, acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. De volta com o refrão com a cantora Fabiana Cosa. Fabiana, seu último trabalho, chamado Canto da Noite na Boca do Vento, tem uma homenagem aí à dona Ivane Lara. Queria que você falasse sobre isso. Falo, claro. Esse é um disco muito afetivo, né? Porque não só eu convivi com a dona Ivone, né? Mas eu cantei muito com ela e tinha por ela
um respeito e uma admiração imensa. Porque eu vi Dona Ivone Lara bem no começo da minha carreira, a primeira vez, no palco, no Sesc Pompeia. E eu acho que ali eu tive a consciência do que significava ser um artista popular, né? No que isso carrega de realeza, de beleza, de honradez, de verdade. Porque Dona Ivone carregava para o palco não só a doçura e a beleza das suas melodias, mas uma verdade ancestral, uma coisa... Era muito grandioso o que aquela mulher fazia, pensava, escrevia. Ela que foi uma mulher que no início de carreira, antes de se tornar Dona Ivone Lara, né, bem antes, trabalhou com a Nise da Silveira, né, na luta contra os manicômios no Brasil. Então, quer dizer, uma mulher que politicamente tinha um posicionamento muito importante, muito exemplar. E Canto da Noite na Boca do Vento, que é nome de um verso, né, de Sonho Meu, parceria linda dela com o Delcio, ele vem de um convite que eu recebo da Biscoito Fino, e aí, para isso, eu não poderia deixar de fora músicos com quem eu venho colaborando e que estão comigo. Eu convidei, antes de fazer o disco, eu já vinha fazendo um trabalho só com o repertório da Dona Ivone Lara, em parceria com um super violonista, arranjador, que é o Alessandro Penese, um dos grandes violões 7 cordas do Brasil, meu amigo, um cara da minha geração, que é um espetáculo de músico, de artista, e éramos só nós dois no palco. Então, quer dizer, eram dois solistas dando uma leitura bastante particular, ele que conhece muito a obra da Dona Ivone, para esse trabalho, né? Enfim, Dona Ivone e seus parceiros. Depois, quando a Biscoito convida para a gente fazer o disco, aí eu chamei mais dois, que são super artistas e meus amigos de anos, que é o Douglas Alonso, percussionista, e o Henrique Araújo, bandolinista, cavaquinista, arranjador. E quando a gente resolve conceber, André, eu dizia para eles assim, eu queria a minha voz crua, ali, muito no limite da minha emoção e tudo muito menos, né? Porque a complexidade da obra dela, quanto menos a gente inferir, eu acho que mais ela vem à tona. Ela fica mais na superfície para todo mundo. E qual canção te deixa marcada? Qual é aquela que te causa aquele impacto e que fala assim, essa canção é a própria Ivone Lara? Eu descobri uma canção que eu não conhecia numa viagem que eu estava fazendo de carro, ouvindo Dona Ivone, e eu tive uma crise de choro quase até chegar na cidade que eu estava indo. É uma parceria dela, claro, com o querido Delcio Carvalho, chama-se Canto do Meu Viver, que é mais ou menos assim. Eu me perdi no canto do meu viver, sem saber a razão de tanto sofrer. Só quis cantar o amor, viver o amor que abrasa a minha alma. É uma chama intensa que não se até me embarguei, que não se acalma. Hoje falando a sós com meu coração. Quer dizer, é de uma beleza essa melodia e essa poesia, porque eu acho que Dona Ivone Lara era uma cantora, uma compositora do amor. Ela e o Delcio, né, que foi seu parceiro mais frequente. E essa é uma canção que eu sempre embarguei agora, embargo no show, é uma coisa... E falando em embargar, você também é ligada aí a teatro, a fazer espetáculos, e num desses aí você também homenageou mais uma grande musa, Clara Nunes. Fala dela pra gente. Esse espetáculo foi para mim muito importante, ele chamou-se Canto Sagrado. Essa era a forma que eu enxergava a Clara. Quando eu era criança, meu pai sempre teve muitos discos da Clara, eu olhava a capa dos discos e achava aquela mulher deslumbrante, assim, eu não sabia quem ela era, nada, mas meu pai punha pra gente ouvir. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou
quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Eu adorava. E quando eu resolvi fazer esse trabalho, eu não tinha ideia dos desdobramentos. Porque eu fiz o disco, era para fazer só um DVD, e aí eu aproveitei junto com a equipe, com a Nenê, minha produtora, com uma equipe de vídeo que foi fazer com a gente, eu fui lá para a cidade da Clara, para Caetanópolis, entrevistar a Dindinha, que foi a irmã mais velha que cuidou da Clara. Quando eu cheguei lá, na creche, em frente ao Museu Clara Nunes, que ela ergueu na unha ali, com colaborações e tudo mais, eu soube da história de que a Clara, como não pôde ter filhos, no último ano, quer dizer, ali 5 meses antes do seu falecimento, disse numa conversa particular com a irmã, isso está no DVD, que o sonho dela, como ela não pôde ter filhos, ela queria poder ajudar crianças pobres e mães carentes. E aí a Dindinha falou, bom, então vamos pensar em fazer essa creche e tudo mais. Bom, 4, 5 meses depois a Clara vinha falecer, elas muito ligadas ao espiritismo, a irmã Clara, que era ligada a Umbanda e tudo mais. A irmã recebe uma mensagem de que era realmente para ela montar essa creche. Quando eu chego em Caetanópolis, em 2013, que eu me deparo com aquela creche, o dinheiro era insuficiente para atender 30 crianças e elas sobreviviam à base de tapetes. Elas faziam tapetes com os tecidos que conseguiam das tecelagens de Minas Gerais. Doação. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, André, que a gente foi fazer a gravação do DVD. A Dindinha foi me assistir em São Paulo, coisa que ela não fazia há muitos anos, ela não saía de casa para ver outras artistas, mas ela foi e a gente mandou o dinheiro todo do DVD para ela, dessa gravação. E eu nunca vou esquecer, a Dindinha faleceu ano passado, quando ela ligou para minha produtora dizendo, eu só estou ligando para agradecer que o dinheiro que ela mandou duplicou. Mas duplicou porque a gente estava com uma dívida e a gente levou todo o dinheiro que a Fabiana mandou para honrar a dívida e a pessoa perdoou metade. Então o dinheiro duplicou. E com isso a gente deu conta de fazer esse trabalho que realmente eu acho que não era muito para além de fazer um disco, de fazer um DVD. Essas coisas passam, sabe, André? Essas coisas não... Era uma conexão de almas. É uma conexão de alma. Eu só acredito nessas coisas. Cada vez mais eu acredito nessas coisas, sabe? Então... Eu vou ter que fazer um intervalo agora, mais um. Mas daqui a pouco a gente volta falando agora sobre o seu prêmio da música brasileira no ano passado. Tá bom. Mais uma pausa no refrão. A gente volta já, não sai daí. Venho te felicitar, sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo, se tragando. Eu grito, Ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. De volta com o refrão, hoje com a cantora Fabiana Cosa. Fabiana, falando sobre o Prêmio da Música Brasileira, que você arrasou cantando Ébano em homenagem ao Luiz Melodia. Quero elogiar a sua apresentação, foi muito forte. Fico muito agradecida. E também te parabenizar por ter ganho aí como melhor álbum de língua estrangeira. Você esperava isso? Eu não fico esperando nada, sabe? Eu vou fazendo, sabe, André? O que eu sabia, claro, sem falsa modéstia, é que nós tínhamos feito um trabalho forte e muito
e muito respeitoso sobre um grande artista da cultura de Cuba, que é o Bola de Neve. Eu tive mais consciência disso, não pelo Prêmio da Música, que eu adorei, claro que recebi, fiquei honrada, mas quando eu fui para Cuba. Porque era um grande desafio para uma cantora brasileira chegar em Cuba, em Havana, onde esse homem é amado até hoje, ele é uma lenda, com um pianista cubano como o Pepe Cisneros, tudo bem que é um pianista espetacular e é cubano, ou seja, os cubanos olharam para ele assim, bueno, es cubano, pero esta cantante, queremos escucharla. E isso tem no DVD que eu vou lançar, que a gente acabou gravando também. Isso foi um trabalho que o Elias Andreato, ator maravilhoso, meu amado diretor, me deu. Esse roteiro estava guardado, já fazia 10 anos. Elias Andreato escreveu um roteiro de teatro sobre o Bola de Neve e ofereceu para alguns atores. Ninguém quis fazer ou se interessou por fazer. Um dia, uma amiga, comentando sobre o Bola de Neve, ela comentou, nossa, eu tenho um roteiro aqui do Elias Andreato sobre o Bola de Neve e tal. Você não quer ler? Eu falei, claro. Quando eu li, eu sabia que era para um ator ou uma atriz fazer, eu não tenho essa formação, mas eu tenho gana, curiosidade, dramaticidade. Eu falei, eu quero fazer. Liguei para o Elias, marcamos um café e assim começou o trabalho do Bola de Neve. Eu dizia assim, nós vamos para Havana. Nós vamos para Havana, nós vamos para Havana. Todo dia eu pisava no palco, eu dizia, nós vamos para Havana e vamos para Paris, nós vamos para Havana, nós vamos para os dois lugares. Mas o grande desafio foi ser aplaudida, e isso me enche de alegria e de emoção, pelos cubanos, em especial pela irmã do Bola de Neve mais nova, que esteve presente no espetáculo aos 87 anos, e que nos disse que, às vezes, ela não sabia quem era o Bola de Neve em cena, se era o pianista ou se era a cantora. Faz um trechinho pra gente? Faz. Do Bola de Neve mesmo, então, ai, amor. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que quieres también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Bonito, né? É maravilhoso. Ave Maria, esse homem era um sonho cantar como ele cantava, tocar piano que ele tocava. Essa sua versatilidade na voz também tem desafios. Você já cantou à frente de orquestras, a Jazz Sinfônica é um exemplo. É muito difícil? Tem que ter muita técnica? Como é que é? A gente vai entrar numa discussão bem boa agora, André, porque a sua pergunta é bem boa. Na verdade, a minha grande questão é o que é a técnica, né? O que as pessoas entendem por técnica. Eu fui mudando o meu conceito de técnica, não como algo que está fora, mas como algo que está dentro, né? É claro, é um aprendizado que vai virando uma colinha no seu corpo, ele vai colando no seu corpo e você vai expandindo isso junto com conhecimentos prévios que você já tem. A música me ensinou, mas a cena também me ensinou e a conexão com aquele que vai me reger, né? Eu fui muito regida pelo maestro que eu adoro, meu amigo, que é o Galindo. O João Maurício Galindo foi dos maestros da Jazz Sinfônica, o Fábio Prado também me regeu, mas o Galindo é com quem eu tenho mais intimidade. Eu percebi, às vezes, mesmo quando eu não entendi exatamente, e você que é uma violonista erudita sabe disso muito bem, mesmo quando às vezes eu não entendi, Andréa, todos os sinais que estavam na partitura, apesar de ter estudado, mas eu entendia no corpo dele. E como a minha experiência passa por um ensinamento do corpo, da sensação, do sentido, conectar-se com o seu corpo, eu tenho muita coisa na música que eu percebo por essa possibilidade essa sensorialidade, né? É para além do que está escrito.
E isso eu acho que é vivência e ganhar memória no seu corpo, tudo ficar mais fluido e parecer, não fácil, mas mais fluido, né? Eu acho que deve ser como tocar violão, não sei. Com certeza, com Mas vocês certeza. estudam muito, né? Muito, e acompanhar uma orquestra com certeza não é fácil, é para poucos. E a gente está chegando aí para o final do programa, infelizmente. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o público, falasse sobre os seus próximos passos, o que você tem em mente aí para frente. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é para os jovens cantores, cantoras que estão começando carreira, que não digam não para si próprios. Não fiquem preocupados em si, não se julguem. Façam, caminhem. E cantem. Cantem com muita força, porque cantar é ressignificar um monte de coisa que às vezes a gente nem lembra ou não tem uma consciência, fica num outro lugar. Cantar ajuda sempre. Isso é uma coisa que eu queria dizer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse programa que eu assisto, já falei isso para vocês. Nós é que agradecemos. Adoro. E os próximos trabalhos, a gente segue agora divulgando Canto da Noite na Boca do Vento, não só aqui no Brasil, mas agora a gente começa a ir para fora, eu fazer Munique, Madrid, Tenerife. Segue mais um pouquinho por aqui, eu vou para o Chile. Eu tenho já uma colaboração com um grande artista chileno, que é o Alejandro Zuniga, um grande baterista. E vou seguindo por onde o vento me levar, Andréa, porque eu acho que isso é o mais importante. Tem já os 2 projetos em vista, mas, enfim, daqui a pouco eu te conto. E que o vento te leve para bons lugares. Eu que te agradeço. Sorte na caminhada. Para nós. Obrigada. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e eu te espero. Tô aqui. Tchau.